Vamos hoje, inshallah ta'ala, falar de diversos assuntos. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala e pedimos a bênção e a paz de Deus ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a todos os mensageiros que o antecederam, como Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Nuh alaihi salam e Ibrahim alaihi salam. Antes de entrar no assunto do Ramadã, gostaria só de fazer um comentário sobre algumas reclamações que tenho ouvido de alguns irmãos e irmãs. Reclamam sobre dificuldades que têm passado quando tornaram-se muçulmanos há pouco tempo, como agressão ou discriminação, e principalmente as mulheres. Mulheres muçulmanas que são discriminadas ou agredidas ou ouvem alguma fofoca. E gostaria de lembrar que todo muçulmano pode passar por alguma dificuldade. E no Alcorão Sagrado a gente lê Inna ma'al usri yusra. E na dificuldade há facilidade. Ou depois da dificuldade, logo virá a facilidade. Por isso que o muçulmano é ordenado a ter paciência, é lembrado que vai ser provado na sua fé, na sua prática. E como disse o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quanto mais forte a fé da pessoa, quanto mais firme a sua intenção, quanto maior a sua prática, maior será o nível da provação. Não é todo mundo que é provado por igual. E cada um terá a sua porção de provação. Pode ser que uma pessoa é provada com coisas boas que acontecem na vida. E essa pessoa deve pagar essa provação com agradecimento. Outra pessoa é provada com coisas ruins. Por exemplo, imaginem o rico e o pobre. O rico, qual é a obrigação dele? É cumprir o dever de fazer as suas doações, de gastar os seus bens naquilo que é lícito, e nisso ele está sendo provado. Deus quer ver dele se ele agradece ou não. E a pessoa pobre, por outro lado, deve ser paciente, deve ter resignação. E aí é citado o exemplo de Sulaiman alaihi salam. O profeta Salomão era rei e era rico. Então, quando ele viu as dádivas de Deus e também até mesmo os milagres que Deus concedeu a ele, ele entendia as línguas dos animais, entendia a conversa dos animais, dos gênios, etc. E Deus submeteu a ele várias criaturas que normalmente não tem nenhuma relação com o ser humano. O que ele disse? Ele observou o seguinte, disse assim: هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. Isso é uma dádiva de Deus, que me observa, me prova, para ver, eu descreio ou eu agradeço? Qual é a minha posição? Então vejam, a semana passada a gente falou um pouco sobre o mês de Sha'ban. No mês de Rajab, que é o mês anterior ao mês de Sha'ban, a gente escreveu os 12 meses, né? A maioria dos sábios, ou podemos dizer muitos sábios, citam que no mês de Rajab aconteceu o Isra wal Mi'raj. Já ouviram falar sobre o Isra wal Mi'raj? Creio que vocês podem estudar isso na história, na biografia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Al-Isra seria a viagem noturna. O Al-Mi'raj, a ascensão aos céus. Aconteceu depois de 10 anos da profecia. Aconteceu 10 anos depois do início da profecia. O que seria Al-Isra ou Al-Mi'raj? É um milagre. Algo anormal que ocorreu com um mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. E a gente sabe, nas aulas de crença, isso vem pela frente, inshallah ta'ala, quando se fala de mensageiros,
a crença nos mensageiros, se fala sobre milagres também. O que seria o milagre? Não é o nosso assunto agora, mas vou tentar ser breve. O milagre é algo que Deus concede ao mensageiro, algo fora da normalidade, anormal, que Deus concede ao mensageiro para ele mostrar ao seu povo que diz a verdade. Além do milagre, por exemplo, existe a providência divina. A providência divina também é algo anormal, mas que não ocorre com um mensageiro, ocorre com uma pessoa crente. Algo que ocorre com uma pessoa crente. Como, por exemplo, no Alcorão Sagrado temos a história daquele grupo de jovens crentes que dormiram dentro da caverna, permaneceram 309 anos dormindo. É normal o cidadão dormir 300 anos? Jamais. Então, um exemplo só. E ainda a gente tem aquilo que acontece de anormal, até mesmo com quem é incrédulo, com quem é depravado, com quem é descrente, com quem é hipócrita. Isso aí a gente chama de, entre aspas, um sinal de Deus, para que Deus mostre a mentira dessa pessoa. E tem muitas histórias sobre isso. O importante, o que aconteceu na viagem noturna e na ascensão foi um milagre. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, Deus concedeu a ele que ele viajasse de Meca, da mesquita sagrada até a mesquita de Al-Aqsa, na Palestina, numa só noite. E essa viagem se deu sobre um animal chamado Al-Buraq, que seria o meio de transporte dos profetas, vamos dizer. E de Beit el-Maqdis, da Palestina, o profeta ascendeu aos céus. Ah, estranho, é anormal isso. É anormal, é um milagre. Quando alguém te diz Jesus curava o leproso, curava o cego, então é um milagre. O profeta sallallahu alaihi wasallam cuspiu no olho de uma pessoa e essa pessoa voltou a enxergar e foi curado em sua visão. E assim por diante. Então, o profeta ascendeu aos céus. Agora, vamos dizer, antes de acontecer isso com ele, 10 anos de sofrimento, de perseguição, seus companheiros foram mortos, ele foi apedrejado, até que ele se dirigiu a Deus e citou o menosprezo das pessoas por ele. O que Deus Altíssimo seja concedeu a ele? Concedeu a ele esse milagre, que foi uma mensagem a ele, dizendo o seguinte: se os habitantes da terra não respeitam você, se os habitantes da terra não te valorizam, aqueles que vivem nos céus estão a te esperar, estão com as portas dos céus abertas para te receber. Os anjos o receberam. Ele seguiu do primeiro céu para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, até o sétimo céu, até chegar até a presença de Deus Altíssimo seja. E até mesmo no sétimo céu, o anjo Gabriel disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: daqui eu não posso passar, agora você vai sozinho. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esteve na presença de Deus, mas não o viu. Deus não é visto nesse mundo. Viu luz. Então, isso tudo aconteceu depois de dificuldade, de provação, de luta, de esforço, de sacrifício. Agora a gente, por exemplo, segue o caminho da verdade, segue a crença. Nós queremos crer, nós queremos praticar, nós queremos rezar, nós queremos publicar a nossa religião. Mas o mínimo de dificuldade que nos alcança, a gente reclama. Estou sendo discriminado, eu estou sendo agredido, eu estou sendo tal. Eu não estou a dizer que não, é para ser agredido mesmo e acabou. Não, mas faz parte do caminho. A natureza do caminho é essa. Como é citado também que Deus Altíssimo seja, quando criou o paraíso, disse ao anjo Gabriel: vá
e veja o paraíso. Visite o paraíso que eu criei. Então o anjo Gabriel foi até o paraíso. Quando voltou, disse: ó meu Deus, não existe alguém que ouve sobre o paraíso e não entra no paraíso. Aí depois Deus Altíssimo seja ladeou o paraíso com as dificuldades e com as tentações. فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ em árabe. Então o anjo Gabriel voltou ao paraíso e viu essa adição que teve. Então o que Jibril alayhi salam disse, quando viu também as tentações, as dificuldades, os obstáculos, aí ele disse: Ya Rabb, ó meu Senhor, temo que ninguém entre no paraíso. Também o inferno a mesma coisa. Foi criado o inferno, Deus Altíssimo seja, disse: Jibril, izhab fanzur ila an-nar. Vai, visite o inferno, veja o fogo do inferno. Aí o anjo Gabriel voltou, depois de ver o inferno, observar o que existe naquele lugar, e disse: Ya Rabb, creio que não existe alguém que ouve sobre o inferno e entra no inferno. Todo mundo que ouvir do inferno vai fugir de lá. Vai fugir de tudo que leva ao inferno. Aí depois Deus Altíssimo seja ladeou, colocou no caminho do inferno as facilidades, as tentações. No caminho do paraíso, colocou as dificuldades, os obstáculos. No caminho do inferno colocou o que? As tentações, as shahawat. Aí então, eu tinha dito shahawat no paraíso. Então no caminho do inferno, as facilidades, as tentações, os prazeres mundanos, a vida fácil. Então, o anjo Gabriel disse, depois de ver de novo o inferno e tudo que existe no caminho do inferno, disse: Ya Rabb, laqad khashitu an la yadkhulaha ahad. Eu temo que ninguém entre no inferno. Eu temo que todo mundo entre no inferno. Então, a moral da história, e resumindo, o caminho do paraíso é cheio de obstáculos, é cheio de espinhos, é cheio de dificuldades. O caminho do inferno é cheio de tentações, prazeres, facilidades. O caminho mais curto leva ao quê? Ao inferno. Então a pessoa tem que ter paciência. E tem que ter na vida do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E eu digo na vida de todos os profetas, não só do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Tem que ter na vida desses homens, desses enviados de Deus, um exemplo. Um exemplo de como eles lidaram com as dificuldades. Então imaginem, com a dificuldade vem a facilidade. E se Deus quisesse, poderia confortar essa pessoa que sofre logo de início, sem nenhum esforço. Mas Deus assim criou o mundo e assim estabeleceu a aprovação nesse mundo. E até mesmo na adoração a gente tem disso também. A gente é aprovado. E é isso que a gente vai começar a discutir hoje, falar sobre uma adoração que é a adoração do jejum, que ocorre no mês do Ramadã. Também na adoração tem provação. Para que eu passo fome? Para que eu tenho que me abster de comida e de bebida? E assim por diante. Desculpa eu ter feito essa observação no início. São mensagens que a gente recebe e creio que muitos dos irmãos sofrem, principalmente aqueles que moram em cidades onde não há comunidade muçulmana, ou há comunidade muçulmana fraca, ou há comunidade muçulmana ignorante e que faz de tradições tribais como se fosse religião e assim por diante. Então, essa palavra de consolo àqueles irmãos que estão sozinhos. Por exemplo, um irmão pode estar aí morando numa cidade longe, distante, só tem ele de muçulmano. Ele não ouve ou não se encontra com algum muçulmano senão virtualmente, como acontece através desse canal.
Vamos falar então sobre o Ramadã. O Ramadã então é o 9º mês lunar. A gente citou os meses lunares na aula passada. A gente disse que é Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, Rajab, Sha'ban. Hoje estamos no dia 6 de Sha'ban. E o próximo mês, o mês de Ramadã, faltam então cerca de 24 dias para o mês de Ramadã. Contagem regressiva então, agora. Algo do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre o mês de Ramadã. Ele citou sobre algumas bênçãos que a gente tem nesse mês. Disse: quando entra o mês do Ramadã, fecham-se as portas do inferno e se abrem as portas do paraíso e são acorrentados os demônios. وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينَ. Ou seja, isso indica que esse mês é um mês em que a pessoa que crê em Deus como única divindade, crê na profecia de Muhammad e crê em tudo aquilo que envolve essa mensagem, e aí então crê na importância desse mês. Então, nesse mês é facilitado para essa pessoa e ela está inclinada ao bem. Por isso é dito também na língua árabe, no dizer do profeta sallallahu alaihi wasallam, é dito que quando entra o mês de Ramadã, é dito assim: Ya baghi al-khayri aqbil, wa ya baghi al-sharri aqsir. Ou como fala alaihi salatu wassalam. É dito: ó aquele que quer o bem, quer a adoração, quer a benfeitoria, venha. Agora é a época da sua, de você colher, da sua colheita. E você que quer o mal, você deve se recatar, ou você deve se diminuir disso. Então, naturalmente, a pessoa que está no Ramadã sente isso. Todo muçulmano em todo o mundo sente isso. No Ramadã tem um ambiente especial, um clima especial. Aquele que não sente isso deve fazer, produzir isso em seu dia a dia, em seu ambiente durante o Ramadã. Por exemplo, também entre os textos citados do Ramadã, aí dizendo sobre o Alcorão, por exemplo, e o jejum, no mês de Ramadã, o jejum e o Alcorão intercederão pelo crente no dia do juízo. Dirá o jejum: Senhor meu, eu o privei dos prazeres e do alimento durante o dia. Então, o jejum e o Alcorão, no dia do juízo, eles intercedem. Então, significa, também isso aí é ponto de crença. No dia do juízo final, as coisas não ocorrem conforme aquilo que está nos limites do nosso raciocínio nessa vida. Imagina o Alcorão falar. O jejum é algo que é uma prática minha. Por exemplo, quando se diz no dia do juízo, os órgãos vão falar. Os olhos vão testemunhar contra a pessoa, a favor da pessoa. Os pés vão testemunhar. Eu andei com eles até tal lugar e assim por diante. Então é outra dimensão. Então imaginem essa outra dimensão. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o jejum e o Alcorão irão testemunhar no dia do juízo final. Irão interceder pela pessoa no dia do juízo final. O jejum dirá: Senhor meu. Se dirigirá a Deus e dirá: Senhor meu, eu o privei dos prazeres e do alimento durante o dia. Por isso, permita-me interceder por ele. E o Alcorão dirá: eu o privei, eu o proibi do sono durante a noite. Por isso, permita-me interceder por ele. E então intercederão. Os dois irão interceder. Imaginem, então o jejum, a época principal do jejum e o período no qual é obrigatório para o muçulmano fazer parte desse ciclo de adorações, qual é? Esse período é o período do Ramadã.
profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também disse: a uma pessoa que jejuar o mês de Ramadã com fé e esperança de alcançar o beneplácito de Deus. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. 2 pontos aqui. Primeiro ponto, crença, com fé. Segundo ponto, com esperança de alcançar a recompensa de Deus. Eu tenho crença e eu também faço essa adoração, cumpro com essa adoração na esperança de alcançar a misericórdia, a recompensa de Deus. Aquele que fizer com essa intenção, fé e esperança, o que ele terá? Ser-lhe-ão perdoadas as faltas. Então, eu já concluo que a oração, a salé, a siyam, a zakah, al hajj, a zikr, a dua, adorações que existem, fazem parte da minha crença, fazem parte da crença do muçulmano. Ou seja, a mensagem que veio até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, as palavras que ele falou, sendo essas palavras revelação de Deus, dentro dessas palavras, dentro das palavras do Alcorão, estão inseridas essas adorações, dentre elas o jejum. Então, quando é o jejum? Como é feito o jejum? Qual é o número, a quantidade, o gênero da adoração? Quem estabelece? Deus Altíssimo seja. Então, as nossas aulas passadas eram sobre crença. Então, quando a gente fala do Ramadã, do jejum, a gente deve entender que isso também é crença. A gente está falando sobre uma prática e sobre uma das bênçãos que Deus concedeu ao ser humano e ao muçulmano. Mas isso é crença. Porque você crê que Deus estabeleceu assim. Por exemplo, pode chegar alguém e dizer: eu moro aqui no Líbano, e no Líbano, agora o Ramadã cai numa época de verão. A gente vai jejuar 17 horas. Vamos mudar esse período de jejum para daqui a uns 3 meses. Porque está muito cansativo agora. É aceito? Não é aceito. Ninguém tem o direito de fazer isso. Quem está no Líbano, nessa época, vai jejuar cerca de 16 ou mais horas. Quem está no Brasil vai jejuar 15 horas. E na época do inverno, e lá na época do verão. E assim, depois de cerca de 10 anos, vai ser o contrário. Aí fulano vai chegar e vai dizer: mas há 10 anos atrás eu estava no verão do Líbano, agora estou no verão do Brasil. Não pode. Mas quem estabelece isso? Deus Altíssimo seja. Se para você é fácil, agradeça a Deus e faça bem. Se para mim é difícil, eu tenho paciência e agradeço a Deus também e faço o melhor que posso. Então, vamos assim partir dessa crença que a adoração deve ser cumprida da maneira que Deus estabeleceu em gênero. Qual que é o gênero da adoração? Pode ser uma oração, pode ser o jejum, pode ser a peregrinação, pode ser uma leitura do Alcorão, pode ser prece, implorar a Deus, pode ser fazer o bem ao próximo e assim por diante. Quantidade, quanto? Olha, o obrigatório vão ser 29 ou 30 dias, que são os dias do mês do Ramadã, do qual estamos a falar. Quantidade, maneira, de que maneira é? O jejum, deixa eu ver. Aí conforme o capricho de cada um, vai. Não é. Por exemplo, fulano vai dizer: olha, o jejum de alimento só. Beber água pode beber à vontade. O outro vai dizer: não, mas aí não é jejum, tem que jejuar de tudo. Mas quanto tempo? Acho que o conveniente é umas 3 horas. E assim por diante. Então, quem estabeleceu a maneira? Deus Altíssimo seja. Aí vai vir conosco como é o jejum. Aí vamos dizer: o jejum consiste em se abster de comida, bebida, relações sexuais, desde a alvorada até o pôr do sol. Se desde a alvorada até o pôr do sol no Brasil são 15 horas, são 15 horas. Se lá na Indonésia são 12 horas, lá são 12 horas. Lá no hemisfério norte só são 7 horas.
então são 7 horas, e assim por diante. Vários textos tenho à minha frente aqui sobre o Ramadã, vou escolher mais um ou dois. Outro texto importante, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz: quem quebrar o jejum de um dia do mês do Ramadã, quem quebrar o jejum de um dia, um só dia, do mês do Ramadã, quem não fizer o jejum durante um dia só, sem nenhuma desculpa que o isenta. E aí vamos ver quais são as desculpas que a pessoa tem para não jejuar. Ou seja, quais são as qualidades que podem isentar a pessoa de jejuar. Então, disse alayhi salatu wassalam, quem quebrar o jejum de um dia do mês do Ramadã, sem razão nem doença que o permita fazê-lo, jamais poderá repor este dia, mesmo que jejue a vida inteira. Aqui também está o sentido da adoração no Islã e o sentido da adoração para o muçulmano. A maneira. Deus escolheu esse período. É nesse dia que tem que fazer. Deus denominou esse lugar. É nesse lugar que eu tenho que ir. Pode ser que a adoração seja definida em tempo, pode ser que ela seja definida em lugar, pode ser que ela seja definida em tempo e lugar. Pode ser que a adoração não seja definida nem em tempo nem em lugar. Por exemplo, definida em tempo, o jejum do Ramadã. Definida em lugar, a peregrinação, a Umrah, que é visitar al-Masjid al-Haram, a casa sagrada, e fazer algumas adorações lá. Definida em tempo e em lugar. Aí, por exemplo, rezar lá, na mesquita do profeta, que a paz de Deus seja com ele, ou na mesquita sagrada em Meca, ou na mesquita de Jerusalém, el Beit al-Maqdis. Inshallah ta'ala podemos em breve estar lá e rezar lá, ou a geração posterior, se Deus quiser, e temos certeza e convicção de que isso acontecerá em breve. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam citou isso de tempo e lugar, disse: a oração na mesquita sagrada em Meca equivale a 100.000 orações. Uma oração na mesquita sagrada vale 100.000. E uma oração na minha mesquita, ou seja, na mesquita do profeta Muhammad em Medina, vale 1.000 orações. E uma oração na mesquita de Jerusalém, Beit al-Maqdis, Palestina, vale 500 orações. É multiplicada por 500 e de orações em outro lugar. Então vamos lá. A gente já citou também, quando chega o mês do Ramadã, abrem-se as portas do paraíso e se fecham as portas do inferno, e os demônios são acorrentados. Então, o que é o jejum? O jejum é se abster de alimento Antes disso, vamos citar quando foi estabelecido o jejum. Aí aqui tem um pouquinho de história e um pouquinho de crença também. Estão comigo? O jejum foi estabelecido no segundo mês, no segundo dia do mês de Sha'ban, que é o mês que antecede o Ramadã, do ano segundo após a Hijra. Ou seja, agora há pouco a gente estava falando sobre a primeira etapa da profecia, quando o profeta Muhammad era perseguido e tal. Então vamos dizer, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, tinha 40 anos, recebeu a revelação de Deus. Por exemplo, citamos Al-Isra, o Al-Mi'raj, a viagem noturna e a ascensão aos céus, aconteceu no 10º ano depois do envio do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Isto foi um marco entre a dificuldade que ele teve no início de sua profecia, durante 10 anos de muitas dificuldades e provações, e entre aquilo que virá depois, que será
a vitória e a aceitação das pessoas à religião. Então, o ano 10 depois do envio, ano 11, ano 12, 13. Aí o profeta imigra para Al-Medina e ali forma a comunidade muçulmana, a primeira sociedade islâmica, o primeiro estado muçulmano. E aí a gente começa a contar o ano 1 depois da Hijra, o ano 2 depois da Hijra, Hijra e imigração. Então, 13 anos de vida em Meca depois da revelação. Então, em árabe dizem assim, por exemplo, o 10º ano depois de Al-Bi'sa, o 10º ano depois do envio. E se diz o 2º ano depois da Hijra, ou seja, o 2º ano depois da imigração. Então, de novo, o profeta tem 40 anos, é enviado como profeta, recebe a revelação de Deus, vive 10 mais 3, 13 anos em Meca, e depois disso imigra para Al-Medina. Então, são 13 anos depois do envio, depois começa a se contar assim, depois desse 13º ano. Primeiro ano depois da Hijra, segundo ano depois da Hijra, terceiro ano depois da Hijra, 10 anos até a morte dele, que a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam. Então, sempre é citado assim, e os sábios contam a partir da Hijra, da imigração. Então é dito assim, o jejum foi estabelecido no 2º dia do mês de Sha'ban, do ano 2º após a Hijra, do 2º ano após a Hijra. Isso também nos leva a refletir sobre o seguinte: antes da Hijra não havia leis, não havia decreto de leis, não havia legislação. Às vezes me vão vindo as palavras assim, desculpa. Então, antes da Hijra não havia legislação. Os versículos eram revelados ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, fazendo menção somente à crença, ordenando a ele a paciência, citando as histórias dos profetas que o antecederam, o que aconteceu com eles. Por isso, no Alcorão, quem presta atenção no Alcorão, tem uma página que tem um índice. Aí está escrito lá, Surata Al-Baqarah. Aí está escrito, revelada em Medina, ou revelada em Meca. Na verdade, não é revelada em Medina, revelada em Meca. Em árabe está escrito, Makkiya Madaniya, ou seja, foi revelada no período de Medina, ou seja, no período que é o período de tempo, não o lugar. Foi revelada então depois da Hijra. Então, geralmente o muçulmano, quando lê o Alcorão, já sabe. Quando os versículos têm muito sobre crença, sobre o fato de que só Deus merece ser adorado, a resposta àqueles que adoram aos ídolos e que esses ídolos não merecem adoração, história dos profetas, tenha paciência assim como teve paciência os mensageiros antes de ti. Versículos assim são versículos revelados no período em que o profeta estava em Meca, os 13 primeiros anos. Versículos que têm muita legislação, adoração, é estabelecido o jejum, é estabelecido a peregrinação, é falado sobre os detalhes das regras de herança, casamento, divórcio. É falado sobre o código de adoração, o código civil, o código penal, a conduta. Então isso significa que você já capta que isso é revelado na época em que o profeta esteve em Medina, depois da Hijra. Então, o jejum só foi estabelecido 15 anos depois do início da profecia. 13 anos depois da vida do profeta em Meca, depois da profecia, e depois de 2 anos ele estando em Medina, foi revelado a ordem para que os muçulmanos jejuassem. Aí foi revelado o versículo: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós que credes, vos foi prescrito o jejum,
assim como foi prescrito àqueles que antecederam a vós, para que vocês alcancem a piedade, o temor a Deus Altíssimo seja. E aí é citado as regras gerais, assim, basicamente as regras gerais do jejum, sem muitos detalhes. Isso na sura número 2, na sura Al-Baqarah, a maior sura do Alcorão, versículos 183, 184 e 185. A sura número 2, versículos 183, 184, 185. Então, quando foi estabelecido o jejum? Foi estabelecido no dia 2 do mês de Sha'ban, que é o mês que antecede ao Ramadã, no qual estamos agora, no segundo ano depois da Hijra. O segundo ano depois da Hijra. Vamos citar também através de pergunta e resposta. Agora eu começo a escrever, deixa eu tentar. Onde é que você me levou? Ah, ok. A quem é analfabeto T? A quem é obrigatório o jejum? E vamos ser breves, inshallah. Quando vocês acharem, ou algum de vocês acham que eu estou sendo muito detalhista em alguns temas, pode escrever aí, ninguém vai ver além de nós. Então, o jejum é obrigatório a todo muçulmano lúcido, que atingiu a idade da puberdade, que é púbere. Então, vamos lá. Agora é lei mesmo. Vamos falar sobre regra. A quem é obrigatório o jejum? É obrigatório a todo muçulmano. Para que é citado isso? Ou seja, em outras palavras, os sábios citam assim: shurut, wujub, as-siyam. Ou seja, as condições para que tal adoração seja obrigatória. A primeira condição, o Islã, ser muçulmano. Ou seja, não significa que quem não é muçulmano, ele vai ser isento, nem vai ser perguntado para ele: por que você não jejuou? Eu mandei você jejuar, você não jejuou por quê? Ah, eu não era muçulmano. Não significa isso. Mas significa que a pessoa, não sendo muçulmana, ela não é dirigida a ordem do jejum a ela ainda. Ou seja, você quer jejuar o jejum islâmico, então você se torna islâmico. É simples. Ou seja, primeiro você
crê, você tem a base, depois você constrói sobre essa base, sobre esse alicerce. Então, o jejum é obrigatório a todo muçulmano. Se a pessoa não é muçulmana, ela vai jejuar, por exemplo, eu achei gostoso, achei bom porque faz bem para a saúde, eu vou jejuar junto com você. Então, mas ele não jejuou e não é aceito dele esse jejum. Você pode também dizer, por exemplo, as condições para que seja aceito o jejum, seja válido. Condição de validez do jejum. Primeira condição, ser muçulmano. Então, é obrigatório ao muçulmano. Depois, que esteja lúcido, ou seja, a pessoa em coma, a pessoa que está desmaiada, a pessoa que está fora de si, não está mentalmente capaz, a essa pessoa não é obrigatório o jejum. Ela é isenta. Aí, um dia ela acorda, por exemplo. Então, quando ela acorda, ela começa a ser responsável por jejuar. A mesma coisa a gente pode dizer, o lúcido, por exemplo, quem é débil mental. A pessoa que é débil, que não raciocina, essa pessoa ela é isenta, ela é inocente. Ou seja, ela não é responsável legalmente. Então ela não é responsável por fazer nada, por rezar, jejuar, por cumprir alguma coisa, por cuidar de alguma coisa. Ela é incapaz. Então, a pessoa que tem debilidade mental, ela é isenta do jejum. Não é obrigatório a ela o jejum. A pessoa que está em coma não é também ordenada a jejuar. Mesmo porque o cidadão está em coma. Ou, por exemplo, um cidadão que dormiu o dia inteiro, mas não intencionou o jejum de dia. Lhe era obrigatório o jejum, não é ele que... Não era um coma que está fora do seu controle, ele que se colocou em coma, né? Tem gente que dorme aí no mundo muçulmano 12 horas, 13 horas por dia. Então, mas essa pessoa, ela é obrigada a jejuar, essa pessoa que dormiu por livre e espontânea vontade. Tá, lúcido. Terceiro, que atingiu a idade da puberdade. Então, não é obrigatório o jejum aos menores. E a puberdade, no menino, no sexo masculino, ocorre a partir da primeira ejaculação. E na menina, o sexo feminino, a partir da primeira menstruação. Ok? E aí, alguns juristas muçulmanos, alguns sábios, ou alguns estudiosos muçulmanos, eles citam, há outros pontos também para controlar o fato de a pessoa ser responsável ou não. Por exemplo, a mulher, é muito difícil isso, mas, por exemplo, se a mulher ela ainda não menstruou, com 12 anos ainda não, com 13 anos ainda não, com 14 anos ainda não. Então, alguns citam que o limite é 15. Ou o homem ou a mulher tem o sinal de ter atingido a puberdade, seria a ejaculação ou a menstruação, no caso da mulher, ou, por exemplo, o que geralmente ocorre de alterações no corpo, pelos e etc. Não aconteceu nada disso, uma pessoa que está anormal mesmo. Então, é citado que aos 15 anos já é considerado como púbere, o máximo. Agora, se aconteceu algum sinal, que seria o que a gente conhece de ejaculação, menstruação, pelos e etc., então o que acontece? Se for com 11 anos, já é púbere. Se for com 12, já é, e assim por diante. Então é obrigatório a todo muçulmano lúcido que atingiu a idade da puberdade e que não seja isento de jejuar. Quem é isento de jejuar? Aqueles que foram citados ou na palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ou no Alcorão Sagrado, na palavra de Deus Altíssimo seja, e que são isentos, como aquele que está em viagem, aquele que está doente, que tem uma doença que o impede de jejuar, pode morrer se jejuar, ou pode prejudicá-lo ainda mais, ou aumentar a sua doença ou dor.
ou a mulher grávida, ou a mulher que é lactente, que dá de mamar, ou outros também, só isso, doente, a grávida, a viajante, a lactente. E, no caso, ou quem é ordenado a não jejuar, ou seja, ele não é isento, não é para jejuar, não é que é isento. Quem é isento, quando eu digo isento, significa que eu sou isento, mas se eu quiser eu posso. Eu sou isento, mas se eu quiser fazer, eu posso. Agora, quem é ordenado a não jejuar, aí é o caso da mulher que está no ciclo menstrual. Para finalizar, e não vou falar mais de regras, as regras gerais assim, a gente vai falando depois, inshallah ta'ala, se Deus quiser. Mas para finalizar, os 10 últimos minutos, vamos lembrar que o mais importante no jejum é conhecer o porquê do jejum e o porquê do Ramadã. Deus Altíssimo seja, cita no fim do versículo onde ele decreta o jejum, esse versículo que a gente leu, pois foi prescrito o jejum assim como foi prescrito para aqueles que viveram antes de vós. Aí Deus diz assim, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Então, é prescrito o jejum para que vocês alcancem a piedade. Ou seja, o objetivo do jejum não é fazer a pessoa passar fome, passar sede, ou passar mal, ou ficar debilitado. Isso não é o objetivo. Isso é um meio. É um meio para quê? Para você chegar à altura de ser realmente adorador a Deus, de ser piedoso, de temer a Deus. Então, aqui a gente tem que buscar conhecer quais são os objetivos do jejum, quais são os benefícios do jejum. Então, no versículo, Deus diz o quê? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Então, para que eu prescrevi o jejum? Para que serve, meu Deus? Para serdes piedosos. Aí, para você alcançar, ter a honra de adorar a Deus, então, o benefício do jejum é uma adoração a Deus. Te faz sentir a debilidade e que é dependente de Deus. Te ensina o autocontrole. Te faz exercitar a força, a força da paciência. O que mais? A boa conduta. Te faz lembrar dos mais pobres, ou os menos favorecidos que falam, né?
que mais? Faz prevalecer a tua mente sobre tua mente e teu espírito sobre os seus caprichos. Que mais? Te faz agradecer a Deus. Obrigado. Isso aí é parte do que o jejum traz para a gente. Então, acima de tudo, é uma adoração a Deus Altíssimo seja. Você fica com fraqueza, debilidade, e você sente que você é dependente de Deus Altíssimo seja. Tem alguém que é superior a ti e a todos e a todo o universo, criou todo um universo para te alimentar, para se submeter a ti. Já pensou se não fosse tudo isso? Você aprende o autocontrole. Por isso, o profeta é capaz... E tudo isso não está na palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele diretamente. Mas a gente aprende através de textos. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, chega e diz assim para você: pode ser que um jejuador não ganha do seu jejum senão a fome e a sede. E pode ser que um orador, uma pessoa que cumpre a oração, não ganha da sua oração senão ficar de pé. Ou seja, não ganhou nada dos benefícios da adoração. Foi mecânico. Só fechou a boca e durante certo horário abriu a boca e começou a comer. Por isso tem muita gente que tem esse costume. Chega, jejua. E durante a noite tem uma mesa farta e se alimenta, e se alimenta, e se alimenta e se enche de comida e depois dorme. Mas não é assim a vida do muçulmano durante um dia do Ramadã. A gente pode chegar e dizer, por exemplo, sobre o dia do Ramadã, um dia do muçulmano durante o Ramadã. Vamos falar isso, inshallah. Como quebrar o jejum, como se beneficiar do jejum, para que não seja algo mecânico. Então, pode ser que uma pessoa jejue e não ganhe senão fome e sede. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também disse, por exemplo, assim: aquele que não abandonar a mentira e os falsos juramentos durante o seu jejum, Deus não necessita que ele abandone o seu alimento e a sua bebida. Para quê? Então, como a gente disse, então o objetivo não é fome e sede. Isso é um meio. Para quê? Para você se educar. Por isso a gente colocou aqui também a boa conduta. Te ensina a boa conduta. Então, te ensina o autocontrole. Como autocontrole? Comer e beber, se alimentar, é algo lícito, permitido. Ainda mais, é algo obrigatório. Se a pessoa deixa de comer e de beber e morre, essa pessoa está se suicidando. É proibido e pecado isso. Então imaginem, a pessoa deixou aquilo que é permitido e obrigatório para ele e para o seu sustento. Então, depois do jejum, ele pode muito bem deixar aquilo que é proibido, ou seja, um autocontrole. Eu provo para mim mesmo. Eu posso deixar aquilo que me é permitido,
Imagina então o que não é permitido. Você deixou de beber as coisas benéficas que existem para o nosso sustento. Então não vai poder, não vai ter a capacidade, não vai conseguir deixar de ingerir bebida alcoólica, fumar droga, cigarro. Então, autocontrole. Aí você tem. E é incrível a situação de algumas pessoas. É incrível. O cidadão, ele fuma 2 maços de cigarro por dia. Subhanallah. Subhanallah. Astaghfirullah. Louvado seja Deus. No Ramadã, ele jejua. Ele não fuma o dia inteiro. Mas só que ele não abandona o cigarro. Mas durante o dia do Ramadã, desde a alvorada até o pôr do sol, não sente nada. O cidadão, ele fala para a gente, olha, só no primeiro e segundo dia eu senti uma dor de cabeça e eu quase desmaiei. Mas depois normal. Por que então não aproveita para deixar o cigarro? Subhanallah. É uma ótima oportunidade para eu aproveitar e deixar logo essa droga. E há alguns irmãos também que até jejuam, quebram o jejum, sabe no quê? Não é nem com uma tâmara, nem com um gole d'água, é com um cigarro. Direto já. Tá. Autocontrole, então. Vejam. Te faz exercitar a força da paciência. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou também um texto. Então, se alguém te insultar durante o seu jejum, então deve dizer, estou de jejum, estou de jejum. Ou seja, você não deve se comportar como se comporta uma pessoa que não tem educação, ou como uma pessoa que não está ligada à adoração. Você está numa situação especial. Paciência, boa conduta, te faz lembrar os mais pobres, menos favorecidos, os famintos. Faz prevalecer a sua mente e teu espírito sobre os seus caprichos. Faz prevalecer a tua mente e o teu espírito sobre os teus caprichos. Você não segue os caprichos, os prazeres. A gente deseja muita coisa. Então você deseja comer, se alimentar, e você tem a comida ao seu dispor, na sua frente, e você não come. Então, como a gente disse, aquilo também que é ilícito, muito menos nós vamos acabar ingerindo ou fazendo ou cometendo. Te faz agradecer a Deus. Te faz agradecer a Deus. Num outro encontro, inshallah ta'ala, a gente vê como deve ser a educação do muçulmano durante um dia do mês de Ramadã. Quem sabe seja mais próximo do mês de Ramadã. E eu finalizo lembrando que esses benefícios todos se reúnem também porque o Ramadã é tido como um congresso de adorações. Vocês vão perceber isso, vocês já devem conhecer isso. É um congresso de várias adorações. Vocês não percebem que no Ramadã você tem o jejum como obrigatório, você também tem a oração, ela é estabelecida em todos os dias de nossa vida, no Ramadã e fora do Ramadã. Então a gente pode dizer, você tem o aumento da oração. As pessoas são mais assíduas às orações e você tem mais algumas orações estabelecidas. Você tem as doações. Você tem a visita a Meca, para quem puder. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: a Umrah no Ramadã equivale a um Hajj completo. Só a visita a Meca equivale, se for no Ramadã, ou seja, período, tempo e lugar, equivale a um Hajj completo, perfeito, ou seja, a peregrinação, que tem uma outra época. Então é congresso de adorações, jejum, aumento da oração, das orações, doações, visitas a Meca, tudo isso é citado. Leitura
leitura do Alcorão, preces, solidariedade, vida em comunidade e assim por diante. A gente pede a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie e nos oriente nesse mês e que esse mês seja cheio de bênçãos, inshallah ta'ala. É um mês de destaque, por isso a gente deve se destacar nesse mês, assim como é citado também que é um mês de vitória, de o indivíduo fazer prevalecer a sua crença, a sua adoração a Deus, e assim também, dessa maneira, em várias épocas da história do mundo e da história do ser humano, Deus fez prevalecer os grupos justos durante esse mês de Ramadã. Quem sabe nesse mês a gente possa ver todos esses tiranos que existem no Oriente Médio e no mundo islâmico caírem e morrerem e estarem todas as pessoas livres deles, inshallah ta'ala. Ramadã é uma oportunidade para a gente se aproximar mais de Deus, fazer o jejum, ser mais frequente assíduo nas orações, nas doações, ler o Alcorão, fazer preces, sermos solidários com as pessoas e assim por diante. Então, vamos aproveitar e vamos estudar um pouco sobre o Ramadã, inshallah, no futuro mais. Então, o próximo encontro a gente cita o dia do muçulmano no Ramadã. Ou vamos dizer, o costume do muçulmano num dia do Ramadã, inshallah ta'ala. Vamos ficar mais 10 minutos para conversar e responder, inshallah ta'ala. A próxima aula, terça-feira, inshallah. Deixa eu anotar. O dia do muçulmano no Ramadã. Se eu perder alguma oração, isso invalida meu jejum? Exemplo, não acordar para o Fajr. Isso não invalida o jejum. Isso pode ferir o jejum. A pessoa deixou uma obrigação. Então, ocorrendo isso, a pessoa repõe e o jejum, inshallah ta'ala, é válido. Supondo que a hora do Salat Fajr seria 2h30 e o Salat Shuruq seria 4h30. Qual seria a hora de começar o jejum? Poderia eu tomar um copo d'água às 4h20 ou não? Então, a hora de começar o jejum é a hora do Salat Fajr. Ou seja,
A oração da alvorada. Quando se dá início à oração da alvorada? Quando entra o horário da oração da alvorada, é o horário em que eu tenho que me abster de comer e de beber. Então, logo quando entra o horário da oração da alvorada. Por isso, alguns calendários escrevem assim, por exemplo, a oração da alvorada se dá início às 2h30. Então, alguns colocam 5 minutos antes uma palavra chamada imsak. Imsak significa se abster, parar. Ou seja, para ter uma margem para que a pessoa ela pare de comer, e aí esses 5 minutos seria aquele período para a pessoa se preparar. Seria mais ou menos como a fronteira, como é que chama? Fronteira neutra entre dois países, né? Mas a pessoa pode comer, assim, falando legalmente, falando de regra mesmo, a pessoa pode comer até o último minuto antes de entrar a alvorada. Então você está falando, a hora do Salat Fajr seria 2h30. Então, 2h30 não pode mais comer. 2h30 não pode mais comer. Uma pergunta, quando Jesus, alaihi salam, jejuou, não foi 40 dias e 40 noites? Eu desconheço, não sei. Agora, essa é uma questão importante. Por exemplo, a regra, a lei que existia na época de outros profetas também é uma regra para nós? Por exemplo, vamos supor que a gente tem na palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Então, essa também é uma regra para nós? Então, essa não é uma regra para nós seguirmos hoje. Nós devemos seguir aquilo que foi decretado para nós, que vivemos posteriormente ao profeta Muhammad. Que a paz de Deus esteja com ele. Ok? Agora, a informação, se ele jejuou 40 dias, 40 noites, não conheço, desconheço. Pode ser que sim, pode ser que não. E nisso também o muçulmano tem uma crença. Se ele ouve das outras religiões que Jesus fez algo, que Moisés fez algo, que Noé fez algo, que Jonas, qualquer profeta fez algo, então nós não confirmamos nem desmentimos. A não ser que nos nossos textos tenha algo que confirme ou desminta. Se nos nossos textos tem algo que confirme, nós confirmamos. Olha, está de acordo, está certo. Se nos nossos textos tem algo que desminta, nós dizemos, olha, essa informação foi alterada, está errada. Então, se tem algo sobre o assunto de que Jesus jejuou 40 dias, nos textos e nas escrituras seguidas pelos cristãos atualmente, nós dizemos pode ser. Nós dizemos o quê? Pode ser. Agora, a regra anterior ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, não é regra para nós. Não é regra para ser seguida por nós. Porque essas regras elas foram substituídas. Essas regras elas foram substituídas pelas regras existentes a partir da profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e que é seguida até os dias de hoje e até o fim do mundo. Tem algum tipo de comida específica em que devemos comer no mês de Ramadã? Não tem nenhum tipo de comida específica, só é citado que ao quebrar o jejum, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, fazia e aconselhou fazer. Ele quebrava o jejum com tâmara. A pessoa tendo condições de ter tâmara, isso é aconselhável, não é obrigatório. E é aconselhável e também é provado e comprovado que faz bem à saúde. Comer tâmaras em número ímpar, 1 ou 3 ou 5, e beber
depois das tâmaras, beber água. E depois de comer tâmaras, beber água. E depois comer da comida que temos em nossa mesa. Na ausência da tâmara, se inicia com água. Isso serve para quê? Para repor o açúcar e a glicose do corpo e também repor o líquido. Até alguns sábios ou alguns médicos citam a pessoa na ausência de tâmara que experimente algo doce. Então não tem nenhuma comida específica para comer no mês de Ramadã, além do que é citado sobre tâmara. Isso. A mulher menstruada é obrigada a não jejuar. Isso se aplica também à mulher de resguardo, no pós-parto? Também se aplica à mulher que está no pós-parto. É o mesmo caso. Em qual ocasião o vômito invalida? Quebra o jejum, né? Então, tem o provocado e tem o involuntário, como você citou. Então, se é involuntário, logo não quebra. Agora, se foi provocado, quebra o jejum. E é muito difícil de acontecer, mas é citado, né? Tipo, o cidadão colocar a mão lá e provocar o vômito. Então, isso quebra o jejum, porque foi ele que provocou. Não podemos dormir durante o período do jejum? Não, pode dormir durante o período do jejum e pode descansar, mas acho que durante a minha fala eu citei assim que tem gente, quando eu falei de lucidez, né? Tem gente que fica o dia inteiro dormindo. Eu não expliquei e passei direto, que eu queria fazer menção a algumas pessoas que não precisa nem trabalhar, né? O que faz? Fica acordada a noite inteira e dorme o dia inteiro. E está de jejum, né? Eu vi uma caricatura, se eu encontrar, quem sabe eu posso enviar para vocês. Em árabe, quando a pessoa reza de noite, huwa qa'im. Qa'im, ou seja, está de pé. Então na caricatura tem um cidadão jogando videogame de noite, aí está escrito embaixo, qa'im. Ele está de pé, ou seja, ele está de sentinela de noite. E aí, de dia, tem a caricatura do cidadão dormindo. Aí está escrito embaixo, Sa'im, de jejum. De jejum, dormindo durante o dia e durante a noite ele está de pé e de sentinela, jogando videogame, brincando e tal. Então a resposta, pode dormir durante o dia de jejum, pode descansar, não há problema algum. Eu tenho saúde muito fraca a respeito de eu perder peso muito fácil. E meu organismo absorve pouco nutriente. Por isso, já parei no hospital. Gostaria de saber se tenho que fazer o Ramadan. Se você parou no hospital por causa do jejum, tipo você, por exemplo, ficou debilitada demais, desmaiou e foi parar no hospital por causa disso, você é isenta. Então o que você faz? Você tenta fazer. Você faz. Não é só eu passar fome, eu não posso, eu vou comer e beber. Não é só eu ficar um pouco fraco, porque a gente geralmente pode ser que fica fraco. Depende muito da pessoa, depende do clima, depende a profissão até. Tem gente que tem algum trabalho assim pesado, né? Então você faz o primeiro dia e você calcula. Se você chegar a desmaiar mesmo e chegar a ter que ser levado ao hospital, então você é isenta. Aí você, se não puder realmente fazer nenhum dia assim para repor, no futuro você expia esse dia que você deixa pagando um alimento para uma pessoa necessitada. Inshallah você tenha força, inshallah.
No Polo Norte tem meses que não tem noite e sol o tempo todo. Qual seria a hora de começar e quebrar o jejum? Então, nesse caso, vamos dizer, é 24 horas de noite e é 24 horas de dia numa outra época. Então, a gente dizer que vai ter que ficar de jejum durante o tempo todo é impossível. Então, é dito assim: você calcula de acordo com o local mais próximo de você que tem dia e noite. Calcula de acordo com o local mais próximo do Polo Norte, do país onde você está, se for Finlândia, Noruega, né? Você calcula de acordo com o local que está mais próximo, que tem dia e noite. E você segue o horário de lá. Eu queria salvar aqui um PDF. Como é que eu faço? Como é que você colocou aqui para ele? Não se confunde. Antes o shake. Então, eu estou perguntando como é que eu faço para salvar o arquivo que eu tenho aqui para colocar aqui. Eu mando por e-mail para você ou salvo aqui? Aqui, Manage Files. Open. Acho que eu achei aqui. Export pro PDF. Não, não é isso. Desculpa. Vê aí para mim. Antes o sheik não se confundiu ao falar o horário para poder comer pela última vez, para começar o jejum? Não, eu disse o seguinte: é se abster de comer desde a alvorada até o pôr do sol. Então, a alvorada, vamos supor, a irmã tinha dado, a irmã tinha dado o exemplo de 2h30. E perguntou: eu posso comer até 4h30, que é o horário do shuruk, que é o nascer do sol? Eu disse: não. O fajr é 2h30, então você pode comer e beber até 2h30. E aí, como uma margem para a pessoa se preparar e se abster antes, minutos antes, por exemplo, coloca 2h25. Alguns colocam 2h20, 10 minutos antes. É isso que eu falei. Então do Fajr, da alvorada. É só clicar nessa setinha para baixo dessa janelinha. Aqui. Eu não quero esse artigo para mim. Eu quero dar um artigo meu para você. Eu quero baixar um artigo aqui para ficar ao dispor. Aqui. Não. Uhum.
Tá, eu já fiz, tá carregando. Tá, sobre a noite do decreto. A noite do decreto ocorre em uma data pré-definida? Sempre leio sobre o assunto, mas ano passado passamos juntos essa noite na mesquita. Está realmente nas 10 últimas noites? Achei estranho como as pessoas sabiam que aquela era a noite do decreto. A noite do decreto, ela está situada nas 10 últimas noites. A noite do decreto, ela está a noite do decreto é uma noite ímpar das 10 últimas noites do Ramadã. Ou seja, pode ser o dia 21, seria a noite do dia 21, né? É 20 para 21, porque a noite antecede o dia. Isso é importante a gente saber. Quando a gente fala dia 21, então a noite do dia 20 para o 21, depois o dia 21, depois 21 para 22 e assim vai. Então a noite do decreto ocorre numa noite ímpar das 10 últimas noites. Ou 21, ou 23, ou 25, ou 27, ou 29. Ok? Então, e por que muitas pessoas passam só a noite do dia 27 em vigília? Porque há também sábios que citam que a noite do dia 27 é a noite do decreto. Alguns determinaram. E alguns disseram é a noite que mais nós esperamos que seja a noite do decreto. Até tem uma conta que é feita conforme a surata do Alcorão, Inna anzalnahu fi laylati qadr, que é a sura do decreto, citam que isso indica, um cálculo que fazem indica que é a noite de 27. Mas é tradição do profeta, que a paz de Deus seja com ele, e aconselhava o muçulmano procurar a noite do decreto durante todas as 10 últimas noites. Por exemplo, fica acordado parte da noite, fazendo vigília durante todas as 10 últimas noites. E ainda com mais frequência, as noites ímpares. Então a gente diz que, inshallah ta'ala, Deus quiser, é uma das noites ímpares das 10 últimas noites. 21, 23, 25, 27 e 29. Alguns dizem que esperamos que seja mais na noite de 27 e alguns determinam. É por isso que acontece isso. Mas Deus, Altíssimo seja, deixou assim. Para quê? Para que a pessoa se esforce para procurá-la. Alguns dizem não é essa noite. Outros dizem não é. Pode ser qualquer uma. Não está dando certo aqui. A outra pergunta. Posso escovar os dentes com água na boca? A pessoa pode escovar os dentes durante o dia do jejum, mas com extremo cuidado para não ingerir nada. Não ingerir água. E nem pasta, claro. Então é melhor a pessoa lavar ou escovar só com água, com cuidado de não ingerir nada. Aí o irmão diz, pergunto isso porque imagino que a água é absorvida pela mucosa da boca mesmo sem engolir. O que é o certo? Então, se não ingerir, não tem problema. Por exemplo, a pessoa que mora num local que tem alta temperatura nessa época e sente muita sede, a boca seca, então ela pode pegar um pouco d'água e molhar os lábios, molhar entre a gengiva e os lábios, molhar a língua, passar água na boca. Então pode. Por quê? Porque o que quebra exatamente o jejum é ingerir. Não ingerindo, não tem problema. A gente aprende isso da onde? Qual que é a prova disso? Como é que a pessoa vai estar de jejum e vai pôr água na boca? Na ablução, tem a lavagem da boca. Então,
Quando falamos sobre lavar a boca na ablução, então é dito que a pessoa, quando se ablui, deve lavar a boca com bem. Deve lavar bem a boca. Lavar 3 vezes. Levar água à boca 3 vezes e gargarejar. Tá? 3 vezes. Exceto no jejum. Deve levar água à boca, tomando cuidado para não ingerir. Só põe água na boca e cospe. Quem tem diabetes tem de fazer o jejum? É isento? Creio que quem tem diabetes pode estar isento. Então tem que procurar o médico e procurar prescrição médica. Ou seja, a pessoa pode ter uma diabetes que é de um tipo assim não muito prejudicial, ou se não é muito prejudicial, se fizer o jejum vai piorar. Então depende muito da pessoa diabética. Então procura o médico e fala sobre o jejum, ou se quiser uma pessoa que conhece sobre o assunto e fala o que acontece com a pessoa, comigo que tenho diabetes e o meu diabetes é assim, assim, assim. O que acontece comigo se eu jejuar? Então, o que me faz medir se eu sou isento ou não? Se eu aumentar a minha doença, for prejudicar mais ainda a minha saúde, ou se eu for desmaiar e etc e tal, aí eu sou isento. Tem também o assunto do remédio. O remédio, tem gente que pode deixar o remédio só para a noite. Por exemplo, deixa o remédio para tomar depois de ingerir alguma coisa depois do pôr do sol. Come, bebe, aí ingere o remédio. É um comprimido por dia. Então, que esse comprimido seja ingerido na noite. Vai prejudicar? Pergunta ao médico. Agora tem aquele diabético que precisa de insulina, precisa de tantos remédios e tal. Acho que esse é isento, com certeza. Agora, pode ser que seja um só remédio. E não há, assim, um aumento da doença, se fizer o jejum. Salat Shuruk seria a oração ao pôr do sol. Depois do pôr do sol. É detestável a pessoa rezar exatamente quando o sol, do nascer do sol. Shuruk significa, eu falei errado, não vou escrever. Shuruk significa nascer do sol. Então, a oração do Shuruk seria a oração ao nascer do sol. Então, é detestável a pessoa rezar exatamente no nascer do sol. Então, 10 minutos depois, reza. Cerca de 10 minutos depois, a pessoa reza a Shuruk. É detestável exatamente na hora em que nasce o sol, porque é o horário em que os adoradores do sol se prostravam ao sol, adoravam o sol. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz sobre quem reza a alvorada na mesquita: aquele que rezar a alvorada em grupo na mesquita e permanecer até o nascer do sol na mesquita, e recordando a Deus, lembrando de Deus, lendo alguma coisa, lendo o Alcorão ou alguma coisa, estiver na mesquita, fazendo uso do seu tempo dentro da mesquita até o nascer do sol, e em seguida rezar 2 rak'ah de shuruk ao nascer do sol, este terá a recompensa de uma umrah, tam. Terá a recompensa da visita a Meca completa. E temos também a oração do Duha. A Duha ocorre depois do nascer do sol até antes da oração do meio-dia. São orações voluntárias. Não é nenhuma das orações
obrigatórias. Tem as 5 orações obrigatórias, básicas. E tem várias outras orações voluntárias, que a gente aprende e pratica às vezes. Então, a shuruq, ao nascer do sol, é uma oração. O duha, que é depois do nascer do sol até antes do meio-dia, também é uma oração voluntária, e assim por diante. O Tarawih no Ramadã geralmente tem 8 rak'ah. Porém, em algumas partes do mundo é rezado o Tarawih 20 rak'ah. Agora, isso é flexível. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, rezou 8. E aí, 8 rak'ah e 20, por exemplo, aí depois temos mais 3 rak'ah de Tarawih. 3 rak'ah de Witr, que seria outra oração. Witr, 3. Aí, 8 mais 3 igual 11. Podemos finalizar? Nos encontramos, inshallah ta'ala, terça-feira. Se eu estiver cozinhando e provar da comida por esquecimento, isso invalida o meu jejum? Não invalida o jejum. Seja por esquecimento, seja intencionalmente. Pode provar a comida. Prova, dá uma provadinha e não ingere. Prova e não ingere. Quebra a ablução, desculpa, quebra o jejum, tudo aquilo que é ingerido. Agora, se eu provo, só provo, não tem problema. Seja intencionalmente ou por esquecimento, isso não invalida. É obrigatória a oração do Eid em congregação após o Ramadã e a confraternização na mesquita? Essa é considerada uma oração voluntária, não é obrigatória. É uma sunnah. A pessoa é aconselhada a participar junto com os muçulmanos dessa oração e da confraternização entre os muçulmanos. Mas não é considerada obrigatória. Inshallah, próxima terça-feira, dia 18, a gente se encontra de novo, às 9 horas. Ok? Obrigado. Assalamu alaikum e boa noite a todos.